Que bom que a ciência ela evolui, né? Hoje em dia a gente entende do cuidado das pessoas em sociedade, não em manicômio. Quando minha mãe adoeceu, assim, aquela família ela quase que se desfez. Então a maioria das pessoas procuram psicólogo em sofrimento. E a que eu escolhi foi a sistêmica, que é esse olhar amplo para o problema. Aí eu gosto de brincar que eu desato esses nós e fortaleço os laços. Olá pessoal, hoje estamos com Tamires Monteiro, uma grande amiga, psicóloga, especialista em terapia de família e casal. Obrigado, Tamires, por participar do Intervenção Brasil. Eu que agradeço, Maura. É um prazer estar aqui conversando com você e com as pessoas que te acompanham no seu canal. Qual a sua história, qual a sua trajetória? Fala para o internauta. Eu sou a filha caçula de uma família nuclear pequena, mas a família ampliada, que eu falo que são os tios, a avó, as duas são muito grandes, tanto por parte de pai quanto por parte de mãe. Estudei em um colégio público e particular também. Decidi... Aqui mesmo em Belo Horizonte? Aqui mesmo. Você é natural daqui? Eu sou natural daqui. O meu pai que morou em Governador Valadares durante a adolescência, a juventude dele. Estudei então em bons colégios, assim, que eu falo, independente da educação pública ou privada. Eu entendo que eu tive uma educação muito boa nessa questão. Também me formei antes de me tornar psicóloga. Eu fiz um curso de TI, a qual naquele momento a profissão estava sendo escolhida muito por uma questão somente financeira. Eu estava olhando muito esse lado e ali não fui feliz já na formação. E aí com 26 anos eu consegui fazer o meu grande sonho, que era estudar psicologia. Porque essa profissão ela me atravessou desde muito nova, Mauro, porque quando eu tinha 10 anos a minha mãe adoeceu, ela teve depressão, e naquela época não se falava muito sobre isso, né? E era muito rotulado as pessoas que iam até a terapia ou que se adoeciam emocionalmente. Eram taxados muitas vezes como doidos. Nós lembramos aí a chegada dos medicamentos, hoje já bem avançado, né? Doida, Babacena, lá tinha um hospício, onde a gente falava, não tinha tratamento, adoeceu ali e ia para o hospício. Exatamente. Antigamente. Não era um tratamento adequado, né? Antigamente, Barbacena foi conhecido assim por ser um holocausto brasileiro, né? Que se fala, mas não tinha um tratamento adequado. Que bom que a ciência ela evolui, né? Hoje em dia a gente entende do cuidado das pessoas em sociedade, não em manicômio. E aí naquela época foi muito difícil assim para mim, né? Enquanto eu tinha 10 anos, a minha irmã tinha 13, e o meu pai, quando minha mãe adoeceu, assim, aquela família ela quase que se desfez. E aí minha mãe foi cuidar sozinha, e aí ela teve uma profissional muito sensível que entendeu que era importante cuidar da família. Então, com 12 anos, eu entrei para fazer terapia familiar. Fomos todos nós para o consultório. Aí começou a psicologia. Começou ali na minha história individual. Qual a diferença entre psiquiatria e psicologia? Então, as duas cuidam, né, da saúde mental das pessoas, cuidam das emoções das pessoas. A principal diferença é que na psiquiatria você vai estudar medicina, né? E você vai poder prescrever os medicamentos adequados para cada pessoa, vai estar cuidando das substâncias cerebrais, do organismo da pessoa. Na psicologia você também cuida das mesmas coisas, mas você não prescreve medicação, né? E aí na psicologia existem várias áreas. Você se especializou em terapia de família e de casal. É super interessante. Recentemente
eu entrevistei o Dr. Warley Bello, que escreveu uma belíssima obra, O Labirinto do Cravo, onde ele fala do narcisismo, essa questão da prática mesmo de um advogado criminal que já defendeu várias situações, já presenciou, de casais se matando, brigas familiares e assim por diante. Então, eu gostaria que você discorresse um pouco sobre essa sua especialidade, que é bem interessante, até para prevenir, né, um crime, uma situação complicada, seja de casal ou de família, que busque ajuda, busque um profissional como você. Como você fala sobre a terapia, essa sua especialização, e também sobre as demais, dentro da sua área, dentro da sua profissão, que é a psicologia. Claro. Vou falar inicialmente sobre as demais, né? Então vamos entender que a psicologia ela é assim. Ela tem a parte educacional, ela tem a parte clínica, psicologia hospitalar, o RH. Então ela é bem ampla. Vamos pensar que sobre a psicologia clínica, ou sobre todas as formas, a gente precisa de olhar o objeto de uma forma específica. Né? Então eu brinco, é como se fosse, assim, para ficar fácil de entender. Na engenharia a gente tem a civil, tem a engenharia de produção, tem outras engenharias. Na psicologia a gente vai ter as abordagens psicológicas. Então a psicanálise é uma, a TCC é outra, né? Que é a terapia cognitiva comportamental. E a que eu escolhi foi a sistêmica, que é esse olhar amplo para o problema. Então, o que eu faço? Eu retiro de uma pessoa da família o problema para olhar de forma ampla. Detecta o problema? Isso, detecto de forma ampla, mas eu falo assim, aonde que tem as exceções? Será que o problema está só nessa pessoa da família? E se está só nessa pessoa, o que está reverberando nas outras pessoas? Vamos entender assim, uma pessoa gripada numa casa, a tendência é contaminar os outros integrantes que estão morando ali. Assim eu falo que acontece também na saúde mental. Quando eu fui fazer a minha graduação, eu fiquei tão interessada em todas as abordagens, ou até mesmo em cada área da psicologia, que eu me dediquei muito a cada matéria. E naquele ano eu me formei como a melhor aluna do curso, porque tudo me encantava nessa profissão. Mas eu precisava de fazer uma escolha. Foi aí que eu fiz através da minha história pessoal, foi o que me motivou a fazer. E eu acho que independente da diferença da abordagem, todas têm a mesma finalidade, que é ajudar a pessoa que está em sofrimento ou no seu desenvolvimento. Sim, e evitando situações complicadas de casal ou da família. Imagina a família no momento de herança, com muitos herdeiros. Busca-se um profissional que é o advogado para cuidar, né, da separação lá dos bens. E também tem as discussões que é importante buscar a ajuda de um profissional como você, psicóloga, nessa área, né, Tamires? Sim, é muito importante. Eu falo que em qualquer história a gente herda, além de muitas coisas, né, a cor do cabelo, bens, a gente herda também as questões emocionais, transgeracionais. E é preciso olhar para isso também, para que você se conheça, para que você consiga ter consciência e autonomia daquilo que você vai repetir por padrão e aquilo que talvez tem que ser deixado para trás. Porque já não está atualizado, você precisa de atualizar isso. Quando que o cidadão procura um psicólogo? Muitas vezes, né, se procura quando está em sofrimento. A gente fala que vai no psicólogo quem sofre. Por exemplo, um psicopata tende a não buscar um psicólogo, porque nele não tem sofrimento, né? Então aí fica muito pro direito. O psicopata é a ausência de sentimento, né? A pessoa faz com o outro sem sentir a dor do outro. Sem sentir. Não se incomoda com aquilo. Então,
dificilmente vai. A gente fala que ele está muito pro direito, porque a justiça vai barrar ele. Então, a maioria das pessoas procuram psicólogo em sofrimento ou quando está percebendo alguma coisa que é algum diagnóstico para ver se tem algum transtorno. Mas eu falo que a gente pode até ampliar isso, né? A gente pode começar a pensar em buscar psicólogos desde sempre, assim como a gente cuida da nossa saúde física, vai ao dentista, a gente pode ir no psicólogo, porque todos nós temos emoções, temos pensamentos e temos os nossos vazios. Bacana isso. É caro? É demorado? Um caso concreto, um casal com problema de relacionamento, já há alguns anos, busca a procura de um profissional. Aí eu pergunto mais uma vez, é caro? Isso é demorado o tratamento? Como se dá? Então, eu ainda tenho, apesar que a gente rompeu muito com a barreira do consultório em si só, né? Eu ainda acho que é um serviço caro para a maioria das pessoas que estão no Brasil. A situação dentro da média. Dentro da média, eu acho que é um serviço caro. Mas hoje a gente tem como buscar, né, nas universidades, tem as clínicas, escolas, então toda universidade que tiver um curso de psicologia, você vai ter uma clínica escola lá. E lá, geralmente, não se cobra ou cobra um valor social. Eu tento sempre estar negociando com cada um, porque eu acho que é muito importante que a pessoa se cuide. E também na minha agenda eu busco ter alguns horários sociais. Eu acho que dentro da minha possibilidade, no meu individual, eu tento sempre estar ampliando. O Bruno ali, meu amigo do Muay Thai, da antiga, ele me disse que você tem trabalhado muito atendendo casais, família, só alguém comentou comigo, e também online, que é hoje o que é o mais comum. Como você trabalha? Como que encontra a Tamires Monteiro, psicóloga? Então, o online foi muito interessante, né? Que quando eu me formei, veio a pandemia. E eu pensava que não era possível fazer terapia online, que ia faltar a empatia, o rapport, a conexão. Mas ali todos nós tivemos que nos adaptar. E o atendimento online, ele não diferencia de nada do presencial. Então, ele aproxima as pessoas que não estão em Belo Horizonte. Então, eu atendo pessoas que não são só de Belo Horizonte, através do atendimento online. E aqui eu atendo na região hospitalar. Paulo, voltando sobre a questão do tempo que você havia me perguntado, ele também é relativo. Ele vai ter diferenças entre os profissionais e entre até as abordagens. Eu falo que o olhar sistêmico, né, a sistêmica, ela tem tendência a ser mais breve, porque ela é um olhar ampliado. Então ela vai cuidando de várias questões, a gente traça um objetivo com o paciente para a gente poder cuidar, né? No caso de um casal, você trata dos dois juntos, você atende os dois juntos, ou cada um separado? Como que é? Eu atendo os dois juntos, posso intercalar com algumas sessões separadas, mas se eles precisarem de fazer um acompanhamento individual, porque às vezes é necessário que eles falem não só de questões conjugais, mas também das suas individualidades, eu encaminho. E se acontece de alguém parar, ou depois de algum tempo, querer voltar uma das pessoas, eu suspendo outro casal e atendo individualmente. Mas em conjunto, nunca eu faço uma terapia, eu não atendo um casal e atendo ele individual. Ou a gente está na terapia de casal e cada um procura seus terapeutas. Você mesmo pode indicar, tanto o terapeuta, e quando você identifica aquele indivíduo que precisa de tomar remédio controlado, e você já indica um psiquiatra, né? Sim, é isso? Sim, indico, né? Tem pessoas que chegam muito fragilizadas emocionalmente, e você vê que tem uma questão química ali que precisa de ser cuidado. E aí eu faço um encaminhamento e falo que a terapia com a psiquiatria é a combinação perfeita. Fale sobre o seu canal. Meu canal. Como que encontra a psicóloga
Tamires Monteiro. Sim. Meu canal chama Entre Nós Psicologia. Eu queria contar brevemente assim por que eu escolhi esse nome. Eu gosto muito de brincar com as palavras, né? Então eu acho que Entre Nós traz 3 mensagens sobre o que eu escolhi. Primeiro, que é o sigilo profissional, né? Que se fala em terapia, fica em terapia. Segundo, é que é um serviço que é feito entre nós. Não tem como eu fazer sozinha. Diferente de outros serviços que você contrata alguém para fazer. Se você não trabalhar junto comigo, a terapia não acontece, né? A pessoa tem que se implicar. E o terceiro tem muito a ver com a minha escolha, né? Que eu falo que quando a família ela tá muito emaranhada, o casal tá muito embolado, tá ali só os nós do casal, né? Os laços estão enfraquecidos. Eu gosto de brincar que eu desato esses nós e fortaleço os laços. Salva muito casamento, salva namoro. Olha, ajuda bastante. Agora, o lugar de salvação não sou eu que dou, né? Eu dou a liberdade para eles Que bacana. conversarem. Bacana bater um papo com você. Eu gostaria de agradecer sua participação, o meu nobre amigo Bruno, amigo de longa data, lá da turma do Muay Thai, e me passo para as considerações finais. Eu que agradeço, foi muito bom conversar com você aqui, foi descontraído, foi leve e queria falar que eu estou à disposição para as pessoas que querem conhecer um pouco mais sobre a psicologia, sobre terapia, a contribuir com vocês. O endereço da Tamires irá na descrição do texto. Obrigado. Obrigada e obrigada a todas as pessoas que assistiram.